Muito boa tarde, galera. Como vocês estão aí? Ao vivo. Esperando aqui as pessoas entrarem aqui. E vamos fazer hoje um encontro bem bacana, galera. Uma live super especial, tá? Vai ser a live dos atletas carnívoros, né? Eu vou chamar o Alessandro Medeiros e a sua nutricionista Letícia, tá? A Letícia Moreira, que é a nutricionista do Medeiros. Então a gente vai bater um papo aqui, tirar dúvidas aqui, tudo sobre alta performance na carnívoro, tá bom? Me manda um oi, se está escutando meu áudio. Boa tarde, personal. Boa tarde, de NL. E logo mais a gente vai fazer esse bate-papo aqui, galera. Eu vou aqui chamar aqui a Letícia. Olá, boa tarde, Rafinha. Olá, Tudo tudo bom? bem? Tudo jóia, e você? Tudo ótimo, Letícia. Tá escutando meu áudio aí? Tá perfeito? Tô te vendo bem, te escutando perfeitamente também. Maravilha. Eu Isso tava falando aí. com o Medeiros para fazer a live com ele, né? Aham. E aí ele até pediu para vocês participar junto, que né, tem que participar junto, a nutricionista dele, né? É, ele me ligou, ele falou assim, ó, se prepara que você vai participar aí da live. Eu falei, ah, então vamos. Aham, vou chamar ele aqui para já nós começar aqui o bate-papo, tá bom? Tá bom. Deixa eu adicionar ele aqui, peraí. Opa, ele já pediu aqui já. Maravilha. Muito calor aí na cidade onde você mora? Aqui tá, ainda tá Qual ainda. cidade que Tô é? no sul de Minas Oh, Gerais, Santa maravilha. Rita do Sapucaí. Fala, Medeiros, Fala e aí? pessoal, Olá, tudo Tudo olá certo? bem? Letícia, olá Thiago, tudo bom? Tudo ótimo. Desculpa aí o Agora, atraso, eu achei que vocês não estivessem online, eu não, não estava tranquilo. encontrando vocês. A correria, imagine vocês, né? Eu também é uma correria muito grande, cara. A gente dá aula, tudo, trabalhar, ter família, né? Aham, E ainda fazer ali os conteúdos, tudo fica difícil, né, para nós, né? sim, mas a gente aguenta. Tudo Tem que bom, É, cara? mas aguentar. Obrigado esperava aí que pelo seria esse convite. encontro maravilhoso aí, né? Tipo, de vocês dois junto comigo, né? Então, eu achava que ia fazer só com o Medeiros, né? E Aham. agora eu vou ter que ter mais desenvoltura agora, né? Não, É, a não, gente, é importante a Letícia estar junto porque ela que construiu, né, muita coisa aqui do nosso trabalho a e construção foi sua, só te apresentei. pode Beleza. ser. Letícia, eu vou que você peça que você assim, apresente para o pessoal do meu Instagram aqui que assim, o meu Instagram era muito voltado para o mundo da musculação, né? Aham, E agora está muito mais voltado para alta performance na musculação, no meio carnívoro, né? Cetogênico carnívoro. que Então as pessoas legal. ficam alucinadas, me perguntando como que você consegue treinar sem carboidratos, né? Que eu já vou fazer Aham, mais uns 2 anos que eu estou na estratégia, entendeu? Então sim. você presente o pessoal aí, te conhecer. Vamos lá, né? Faz pouco tempo que você começou a falar de Esse ano, carnívoro? no final do ano, vai fazer 2 anos, mais ou menos. 2 anos. Então não É. tem tão pouco tempo assim, Que né? na verdade eu tava numa Animal Base, ainda tinha um pouco de raiz e tal, né? Aí Sim. depois que eu fui migrando para 100% carnívoro que eu faço hoje, entendeu? Ah, que bacana. Bom, eu já sou uma nutricionista velha de guerra, né? Eu já tenho aí 20 anos, vai fazer 21 anos agora de formada em nutrição. E assim, para encurtar a conversa, eu, no meio assim dessa trajetória, eu fiquei obesa, né? Por conta da alimentação que eu tinha, que era uma alimentação muito convencional, né? Que muita gente hoje pratica, né? A maioria dos nutricionistas praticam. E nesse processo eu fui apresentada para a dieta low carb, né? E aí, aquela coisa, você é apresentada para a dieta low carb, automaticamente você chega na cetogênica, e depois, mais ou menos um ano e meio, 2 anos, que eu já estava falando sobre dieta de baixo carboidrato, eu comecei a estudar sobre dieta carnívora, né? Como terapêutica, não para o esporte, mas como terapêutica para doenças principalmente gastrointestinais, né? Para remissão aí de síndrome do intestino irritável,
né, doença de Crohn, que são doenças que se beneficiam muito com essa abordagem, né? E como eu, na época, já trabalhava com o esporte, né? Eu tive aí uma paciente, que é a Aninha, que foi minha primeira paciente, que é uma atleta de alta performance, que ela precisava fazer a dieta carnívora, justamente porque ela, mesmo fazendo cetogênica, ela não tinha os benefícios, porque como ela tinha doença de Crohn, ela muitas vezes passava mal mesmo com alguns vegetais e algumas frutas. Então, eu comecei também a trazer isso para o esporte. Aí foi nessa época, né, há mais ou menos aí 7 anos atrás, que o Medeiros conheceu o meu trabalho na internet e ali a gente começou a fazer esse trabalho. Não a princípio, né, Alessandro, com a dieta carnívora, mas com dieta Uhum. low carb e cetogênica. E depois eu apresentei a dieta carnívora para ele perder peso, né? E assim ele começou, apaixonou pela dieta, depois ele vai contar essa história. Mas, assim, para encurtar a nossa conversa, é isso, né? Eu vim de uma dieta convencional, eu tive a obesidade, eu falo que a obesidade, para mim, ela foi muito importante, porque se não fosse ela, talvez hoje eu não estivesse falando isso para várias pessoas, né? Então, a obesidade, para mim, apesar de ter sido um grande sofrimento, né, de eu ter ficado doente, eu dei a volta por cima e hoje eu posso ajudar muitas pessoas que têm problemas de saúde. E agora, né, vocês dois, como atletas também, pode se beneficiar de uma dieta carnívora justamente porque a gente começou esse trabalho já há algum tempo. Perfeito, maravilha, Letícia. Então, que nem você falou ali, né, que você veio de uma dor, né, que é a dor Sim, que, vamos falar ali, que 80 ou 90% das pessoas no mundo tem esse problema. Não 100% obesidade, mas o problema inflamatório devido aos alimentos é, processados, né? exato. A Então, gente tem um dado de 90% dos americanos, eles são metabolicamente doentes. Então, às vezes não obesos, mas com a questão metabólica que precisa de um olhar muito crítico em relação ao que nós estamos colocando para dentro em questão de alimentação. maravilha. E outra coisa, né? As pessoas, eu falo para as pessoas, gente, vocês têm que entender que a alimentação natural sempre foi a base animal, né? Sim, Logo depois que foi introduzido os alimentos processados, porque o imediatismo, né, do mundo é muito rápido, tem que fazer coisa rápido, né? Tem que, eu vou fazer, dá tempo de fazer a comida, vou pegar aqui uma marmita, e aí acaba pegando alimentos que na realidade, né, vão acabar viciando, porque carboidrato realmente vicia, né? Eu como atleta há muitos anos, boa. o Medeiros também, né? O Eu Medeiros. falo, antes de você passar para ele, o Aham. carboidrato, para mim, ele funciona muito como o negócio dos alcoólatras anônimos, sabe? Porque como eu falo que eu sou uma obesa em remissão, mas a cabeça ainda é de obesa. Então, se eu começar a comer muito carboidrato, se eu começar a comer muito doce, rapidamente eu volto, né, para aquilo que me fez ficar obesa, né? Então, realmente, o carboidrato é um grande vício Que assim, o vício, todos os vícios em geral, tá conectado no cérebro, né? no Até mesmo o cérebro. fumante. Para de fumar, se ele acender um cigarro novamente, vai acender de novamente ali o estímulo que teve, né? Sim. Infelizmente, né? Agora, Medeiros, se É. apresente pro pessoal aí do Instagram aí. Todo mundo já te conhece, né, cara? Você já tá bem famoso aí, já tá dando autógrafo no novo livro, que tenho que ler esse livro Não, seu também, né? Tem que pegar ali no site legal. ali. Aqui, Ó, ó. Aí, Você olha foi. só que incrível. então com O ele aí, próximo ó. vai ser o meu aí, o meu livro. Eu já estou começando a escrever Legal, também, Que né? Mas legal. ainda eu estou testando várias coisas em mim. Depois eu vou falar para vocês também. Se apresenta aí, Medeiros, pessoal. Boa tarde. É, boa tarde, Thiago. Boa tarde, Letícia, a Boa todos que tarde. vão estar ouvindo isso daí. Meu nome é Medeiros, como você falou, sou conhecido, não sou nada conhecido. A gente está começando ainda um trabalho, acho que é antigo, mas é novo ao mesmo tempo, né? E como a Letícia explicou aí, a gente vem sempre, você afirmou aí, vem sempre por uma dor, né? Então, eu era um atleta também normal, consumia muito, principalmente muitos suplementos esportivos, né? Não vinha muita coisa de industrializados, não, mas muita suplementação esportiva, que não deixa de ser industrializados com muito açúcar, né? E substâncias que a gente não consegue nem pronunciar o nome, né? Então, daí veio uma foto que eu me enxerguei que eu estava ainda, que eu estava um atleta doente, né, cara? Aí, a partir daí, eu comecei as minhas pesquisas.
o autoconhecimento e veio muitos estudos, muita literatura, muita gente falando, e eu tive a coragem aí de tentar e mudar, né? Então, o primeiro passo que eu fiz foi tirar todos os suplementos, né? E todos os enlatados, industrializados da minha cozinha. E daí eu fui melhorando, cara. E foi uma questão de autoconhecimento, vendo que eu estava me recuperando mais rápido, o percentual de gordura diminuindo, composição corporal, a saúde toda melhorando. E foi uma escadinha, como a Letícia falou. Eu comecei a ir na paleo, depois eu fui para low carb, cetogênica e me encantei aí com a dieta carnívora, que a gente não precisa de mais nada além de carne, né? Então foi por aí. Aí me mantou aqui ainda há 6 anos com dieta carnívora e fazendo provas aí de longas distâncias, provas que nunca ninguém imaginou que pudesse ser feitas sem o carboidrato, né? Então a gente está quebrando bastante paradigmas em relação a isso. E o mais importante, né? A busca da saúde, né? E sem Maravilha. carboidrato e em jejum. Esse é Sim, um ponto importante. E essa sim. pergunta que eu vou fazer para a Letícia agora, assim, claro que para ela foi uma grande responsabilidade, né, como nutricionista, porque você tinha o Medeiros, né, como se fosse um estudo do caso, né? Sim. Então, como que foi para você ali, ele fazer as provas que você ainda não sabia exatamente se realmente ia performar bem ou também se ia ter algum possível, né, assim, um Dano, né? Uhum. Algum colateral, alguma coisa assim, colateral. entendeu? Bom, começando do começo, né? Porque o que a gente tem hoje, a gente tem estudos com dieta cetogênica em atletas, né? O mais, assim, que foi, né, famoso é o do Volek, né? Que é o estudo FASTER, onde pegou ali os atletas, né? Fez a biópsia muscular e viu atletas cetoadaptados, né? E viu que o atleta consegue utilizar, né, a gordura corporal como fonte de energia, até mesmo para esportes de endurance, né, que é o esporte de longa duração. Então, assim, com os estudos que a gente tinha, estudo de Tim Noakes, né, a gente sabia pelos estudos que a gente conseguiria, né, fazer isso. Só que a gente precisaria da prática, né? Então, esse trabalho que a gente faz, então, para que o Medeiros, no ano passado, se tornasse um campeão mundial fazendo tudo em jejum, existiu um histórico para isso. Então, a gente teve as experiências que a gente fez com dieta low carb, e essas experiências não era só em provas, elas vinham também em treinos. Então a gente teve o cuidado de ir analisando todos esses dados. Então depois a gente passou para a cetogênica, mas assim, tem que ter culhão, né? Tem que ter muita coragem, porque a gente não sabia o que ia acontecer. Então, através dos treinos e através desses dados, a gente, não, vai que vai dar certo, vai que vai dar certo. A primeira prova realmente que o Medeiros fez 100% carnívoro foi a prova, né? Não foi o que ele fez para comemorar o aniversário, que foi antes, mas que fez como prova mesmo foi a UB 515, né? E assim, o que a gente optou, né? Por ter sempre uma equipe junto. Então, apesar da gente ter os dados do Alessandro, a gente ter os estudos, a gente também teve uma equipe médica para poder ir fazendo coletas de dados para também nos dar segurança no que estava acontecendo ali durante a prova. E a gente começou, né, a perceber que mesmo ele fazendo as provas, né, no caso, na primeira prova que ele fez não foi em jejum, ele estava se saindo bem. Mas era uma novidade para todo mundo. Então, por isso que a gente foi coletando esses dados, né? E também a gente foi fazendo testes, né? Então, nessa caminhada, até ele chegar para mim o ano passado e falar assim: olha, eu quero fazer uma prova 3 dias, 100% em jejum, sem comer nada, eu assustei, né? Então a gente já tinha esses dados, a gente conversou com toda a nossa equipe de médicos. E aí, o que vocês acham? A gente consegue, né? Pelo histórico, a gente acabou fazendo também um simulado para ver como ele se sairia, né? Então tudo que a gente foi fazendo foi com muita responsabilidade, né? Só que quando chega lá, a gente tem tanta segurança que ele vai conseguir por ser um atleta certo adaptado
e a gente fala, né, está treinado nutricionalmente, que isso nos dá uma segurança muito grande, né? Então, igual, né, fala assim, ó, não é qualquer um que vai chegar e vai fazer 3 dias de jejum, 15 quilômetros. Existe todo um planejamento, existe toda uma equipe, mas que hoje, se ele falar para mim, quero fazer 1.000 quilômetros em jejum, eu vou falar, vai, porque você tem capacidade para isso, por conta desses dados que a gente coletou e por conta do histórico dele como atleta e sabendo que o corpo dele aguenta usar, né, toda a energia que ele tem sem consumir nada durante a prova, né? Só tendo boas alimentações com um alimento que é rico nutricionalmente, como a carne bovina, por exemplo. Não, é incrível mesmo. E outra dúvida, assim, que eu também tenho, porque assim, os médicos atuais, né, eles têm as diretrizes ainda nutricional voltado, né, com dieta no mínimo baixo carbo, né, para alta performance. Uhum. E assim, como você estava com essa equipe, como que eles lidaram a cabeça deles? Porque eles não tinham certeza também, né? Então essa é a Não, dúvida, né? mas a gente tinha muita confiança no atleta, né, Alessandro? A gente tinha Uhum, confiança, porque uhum, o que eu vejo muito de diferente hoje, porque hoje o meu nicho ele é muito focado para o atleta, né? O que a gente tem hoje de personalidade do Medeiros é que ele faz exatamente o que a gente manda, né? Seguir o protocolo E 100%, né? sempre, e uhum, aquela coisa, ele é muito metódico. Então, essa, né, de ficar coletando dados, de ficar mostrando, né, olha como é que eu tô, olha, eu tô bem. Então, isso dá segurança também na gente que é profissional. Porque, assim, se ele tá bem, ele fala, eu tô bem. Se ele não tá bem, ele fala, eu não tô bem. Então, isso é uma troca, né? A gente é profissional, existe, né, o que pode acontecer, a gente não sabe, mas a gente junto, né, esse trabalho desses feedbacks que ele vai passando para a gente, isso é muito importante. E o mais importante que eu acho disso tudo é que muita gente fala assim, isso é loucura, para que fazer isso? Mas isso é uma opção para algumas pessoas, né? Hoje a gente vê muitos atletas que estão tornando diabéticos porque estão usando quantidades abusivas de carboidrato. E esse atleta diabético muitas vezes precisa se aposentar por conta da doença. Só que esse atleta tem uma outra opção, né? Ele tem uma opção de fazer um esporte que é de longa duração, que é às vezes a paixão da vida dele, assim, mantendo a saúde ou até melhorando a saúde com uma estratégia nutricional. Então, eu vejo que o Medeiros abre essa porta para a ciência, abre essa opção para que as pessoas possam entender que existe forma, né, de ter performance que é muito mais saudável do que a gente tem hoje de diretriz nutricional. Então, acho que a nossa equipe também, né, não só eu como nutricionista, mas a nossa equipe também tem uma confiança muito grande no que ele está fazendo, porque esse feedback é muito constante, né? Ele passa o feedback de como que está e faz exatamente como a gente manda. É, exatamente, né? O atleta, se ele faz 100% protocolo, né, os profissionais vão ter uma segurança fora do normal, Fora, entendeu? Mas o sim. Medeiros me responde também uma pergunta que eu recebo bastante do pessoal, porque assim, uhum, né, como a gente treina, né, aí tem essa coisa de ficar murcho, flat, né, musculatura flat. Ah, mas como que eu vou performar? Eu vou acabar perdendo o volume, porque de início mesmo eu perdi bastante volume no começo mesmo. Você fica mais murcho mesmo, porque vai sair naquela, né, aquele glicogênio de água ali, aquele excesso de retenção uhum, devido aos carboidratos. Mas você performava tipo diferente de mim, né? Que eu é mais uhum. treino de musculação, que é resistência de força, né? Então você tinha que ficar mais tempo ali, né, com uma performance maior, correndo bastante quilômetros, nadando. No início, assim, depois que você saiu da low carb ali, que você começou na carnívora, você sentiu algum medo, assim, algum receio? Não, Thiago, não, porque voltando aí à resposta da Letícia, a gente fez tudo muito calmo, com muita. O que acontece é que a maioria dos atletas hoje sem orientação e tentam fazer uma dieta parecida, com muito pouco carboidrato, aí eles têm vários problemas, né? Que a gente já sabe, né? Que a gente conhece a gripe low carb, né? Dor de cabeça, fraqueza, enfim, tontura. Quando você está bem acompanhado de um profissional, essas coisas aí são passadas bem leves, né, cara? Você não sente tanto, né?
Então, no meu caso, além disso, de ter estudado bastante antes de aplicar, a gente fez aí devagarzinho, né? E hoje em dia todo mundo quer tudo rápido, né, cara? O cara, ele não aceita hoje ele perder performance num treino, né, cara? E isso, então, dificulta, né, o entendimento da estratégia de baixos carboidratos. Mas quando você acredita no processo e acredita que vai dar certo lá na frente, fica tudo mais fácil, né? Mas volto a repetir, hoje a maioria das pessoas querem resultados assim, num piscar de olhos. Por isso existe hoje as canetas, né, as pílulas mágicas, que o ser humano ele é movido, infelizmente, dessa forma, né, imediatismo. Mas quando você é inteligente, você consegue passar por esses problemas aí bem orientado, então mais fácil ainda. Então, que nem você falou das canetas, né? As pessoas querem resultado rápido porque ninguém quer passar pelo processo, né? Então, como a Letícia é nutricionista, ela sabe muito bem que as pessoas que procuram, né, ela, com certeza, para um método mais rápido de emagrecimento, com uma data, né? Tipo assim, quero uma data para emagrecer de tal É. forma, Sim, mas não quer passar o processo, né? Não é. tem como. E na questão da adaptação do atleta, ele tem que entender, que foi seu caso também, né? Você é um atleta diferente do Alessandro, mas a adaptação, ela exige muita paciência. E aí, nessa paciência, ele às vezes tem que. São 12 semanas para a gente falar assim, ó, tá bem, já está. E existe uma diferença, tá? Existe a diferença de adaptado à dieta e a diferença do certo adaptado. Quando a gente fala que um atleta está adaptado à dieta, ele vai passar ali por umas 12 semanas de adaptação. Ou seja, para não ficar perdendo performance, para, né, passar aquela coisa da gripe cetogênica. E aí, quando ele se adapta, ele vai demorar mais de meses. No caso do Medeiros, a gente começou a perceber assim, agora está muito bom, depois de um ano. Então, você imagina, muitos atletas às vezes querem. Eu recebo no consultório assim, ó, tenho uma prova daqui 3 meses, eu quero performar. Não vai performar, né? Não é agora. Você tem que ter a paciência de esperar o momento para que você fale, agora eu estou certo adaptado, ou seja, usando a gordura como fonte de energia. E é aí que muitos atletas, muitas vezes, Desiste, né? abandonam, né? Ou abandonam. Uhum. E aí tem outra questão também de abandono. Por isso que o Medeiros, ele é o rato de laboratório mais perfeito para isso, né? Por quê? Porque quando a pessoa está fazendo a dieta, se ela fica saindo muito do processo, que muitas vezes a pessoa pergunta, posso fazer exceção? Pode fazer exceção? Poder pode, só que você vai demorar ainda mais para essa adaptação. Então, nisso de ficar saindo muito da dieta, faz realmente com que essa adaptação se torne mais longa. Então, esses pontos, eles são pontos importantes que o atleta precisa levar em consideração, que é justamente para ele se adaptar mais rápido. E outra questão do Medeiros também é que ele já é um atleta de muitos anos. Então, isso também interfere. Então, às vezes o atleta começou agora. Eu vou começar a treinar para um Iron. Mas o Medeiros já tem mais de 30 anos no esporte. Então, isso também constrói, né, um corpo diferente, né, que se adapta mais rápido também. Então, essa paciência, ela precisa existir. Então, isso é um ponto muito importante no processo. Que nem eu falo, igual o fisiculturismo, né? Que nem essas pessoas querem performar agora, tipo, entrando numa dieta carnívora, sendo que tá na musculação há pouco tempo e também, às vezes, não tem essa aderência na dieta, que nem eu falei. Ou é carnívoro ou não é. Tipo assim, entrou um carboidrato, eventualmente, você deixou de ser carnívoro. Infelizmente, você saiu dessa adaptação, não é? Então não tem como Sim. as pessoas querem se adaptar às coisas sociais, tudo, então você tem que escolher. Se você quer performar 100%, né, de cetose, você tem que entender que Uhum. São a estratégia escolhas, não né? entra carboidrato, entendeu? Que eu Uhum. vejo alguns atletas que estão até postando, agora é hora de recarga. Então não faz sentido, na minha opinião, Travou? carga de carboidratos, Voltou. Uhum. né? Voltou. Você como nutricionista, né, Letícia, acha que existe essa possibilidade de ter uma recarga de carboidratos? Não tem necessidade. Não tem necessidade. Aí são protocolos bem diferentes. É assim, atletas que não conseguem esperar o momento da adaptação, às vezes pode, assim, ó, você não está conseguindo, então
beleza, a gente faz uma recarga, mas não é a necessidade, porque não é isso que vai ser utilizado como energia. Então, assim, o atleta ele precisa seto-adaptar. Se ele está fazendo recarga, ele não está seto-adaptado. Né? Ele não está fazendo a adaptação É que correta. o pessoal briga comigo às vezes, só antes de você Não. terminar esse raciocínio. Uhum. Aí a pessoa, não, mas tem que ter eventualmente, como eu falo, ó, eu sempre fui assim no fisiculturismo, então eu compito desde 2013. Então, quando eu segui um protocolo para o campeonato, se era sem sal, era sem sal, se era só frango puro com brócolis, era durante meses. E aí, quando eu entrei na Uhum. carnívora, a mesma coisa. Ah, mas de vez em quando eu comi um pedaço de negócio, eventualmente eu falei, eu não vou ser carnívoro, eu vou sair do meu foco. Então, não quer dizer Uhum. que eu sei que na carnívora, se eu sair, eu vou ter que voltar de novo, adaptação, aí de novo aquele desânimo, aquele burnout, né? Então é complicado, porque no começo eu acabei ainda comendo alguma coisa fora, entendeu? Eu estava Uhum. conhecendo, né? Vendo como que era no meu organismo. E para mim, fazendo musculação, a performance cai rápido demais, né? Porque, imagina, Sim. é muito diferente. Você tá lá cheio de glicogênio no outro dia, você já tá murcho, você já tá sentindo aquela, né, dor de cabeça e tal. Então, no começo, para me superar, foi um pouco mais difícil. Até eu entender que ou eu vou ser carnívoro ou não vou ser. Ou eu fico Sim. numa low carb, entendeu? E ainda Uhum. tem a questão de você, por exemplo, no caso eu e você, a gente ainda tem aqueles conceitos que a gente precisa quebrar, né? Então, foi difícil para mim no início, que às vezes as pessoas perguntam, Letícia, o que você acha dos nutricionistas que não aceitam? Eu falo, tá dentro do que é esperado, porque a gente também tem que fazer, tem que voltar, né, e começar a estudar novamente, começar a ver que todo aquele conceito que foi construído na nossa cabeça, ele precisa ser desconstruído para você entrar com um novo conceito. Então, às vezes, né, no seu caso, você, eu vou fazer reposição de glicogênio agora. Aí depois você começa a ter as percepções no seu corpo, começa a estudar mais, começa a ver o exemplo de outras pessoas. Você vai tendo também uma segurança de poder aplicar aquilo ali. Então, é uma mudança realmente de paradigma que a gente tem que começar a fazer na nossa mente para que a gente realmente consiga colocar em prática o que a gente está querendo. E aí, outra coisa, né, para finalizar esse pensamento, são objetivos. Hoje a gente tem, a maioria das pessoas, elas têm o objetivo, mas elas não querem cumprir o que deve ser feito para aquele objetivo que ela quer chegar. E aí, se ficar, eu mereço, mas só um pouquinho, hoje não vai conseguir chegar no objetivo. O objetivo está lá, mas você tem que saber caminhar para chegar naquele objetivo. Então, às vezes as pessoas falam, é dieta radical. Tá, mas ela vai ter que ser para você conseguir alcançar o que você deseja. É, com certeza. Você tem que escolher o que você quer para você, né? Objetivo. Se você não tem objetivo, não adianta, entendeu? Então você tem que escolher um caminho, né? Ô Uhum. Medeiros, você chegou a fazer Uhum. uma recarga cetogênica, assim, à base de gordura? Ou a Letícia, em algum momento das suas provas, assim, ela viu que podia fazer uma estratégia diferente, né? Que isso é algo também que as pessoas sempre perguntam para mim também. Fazer uma recarga ali à base só de gorduras, aumentar o nível de calorias, né? Para ter um pouco mais de performance. Não, aumentar nível de calorias, colocar o MCT, sim, a gente já usou em alguns momentos, mas não o carboidrato. Após a gente, em 2019, nós corremos a última prova em cetogênica, aí a partir dali eu já fui e mergulhei direto na carnívora, né? E dali eu não saí mais não. O que a gente coloca é mais gordura, sim, em alguns momentos no Mundial foi assim, a gente acrescentou bastante manteiga, né? MCT em alguns momentos, né, Letícia? Sim. E, enfim, a gente está falando. Você é atleta profissional, Thiago? Ainda não tenho Procard, mas eu já compito em várias, já fui Ah, top 3 aham, mundial, né? Quarto lugar Legal. sul-americano, campeonato paranaense aqui da minha cidade, já ganhei estadual também, entendeu? Diversos títulos. aham, É que para ser sim, sim. profissional aqui no fisiculturismo, você tem que Ah, participar de um campeonato, ganhar um Procard, né? E depois você competir como profissional. Só que o investimento é você muito tem esse alto, né? processo. O Uhum. Ah, investimento, o entendi. fisiculturismo é algo difícil, porque, não que é difícil, né? Mas é que exige muito de investimento. Então, assim, eu entrei Sim. na carnívora por conta mesmo de estar cansado desses excessos que eu consumia suplemento demais, muita Aham, comida, né? bom, Então eu bem não vim assim, colocado. eu Uhum, não vim para carnívora só para performar. Primeiro foi questão de uhum, saúde mesmo, né? Bom, eu tive aham, um desconforto intestinal, não conseguia mais ter digestão dos alimentos, né? Devido a altos carboidratos. E aí foi daí quando eu decidi fazer jejum, né? Então eu comecei com o jejum uhum, intermitente
numa dieta paleo, e depois de um tempo eu senti que ainda não tinha, né? Faltava alguma coisa, entendeu? Ia dormir, não tinha um Uhum, sono bom. Aí fui uhum, pesquisando, estudando sobre a carnívora, né? Resumindo, né? Comentando a carnívora, foi por questão realmente de saúde e também que eu pensava que existia algum modo de treinar bem, performar, ter ganho de massa sem precisar de excesso de carboidratos, sem excesso de suplementos, porque você vê o leque de suplemento que tem agora, claro, eu acredito que é, sim, né, sim. muito marketing, não Uhum, adianta. É uhum. BCA, glutamina, né? A Letícia trabalhou com nutrição, ela sabe Não. que Sim, prescrevia isso também para os pacientes, né? sim. Então, Então, essa linha de raciocínio sua é bacana porque muitos vêm argumentar quando a gente, né, principalmente nas mídias sociais, o atleta olímpico não faz isso, atleta do Tour de France não faz isso. É impressionante como eles não entendem que atleta profissional, eles querem performance, eles não pensam em saúde. Tanto que eles se dopam, né? O Tour de France é um caso emblemático disso, né? Então eles se esquecem, a gente está falando de formar e ter saúde ao mesmo tempo. É totalmente diferente do que eles ficam ditando por aí. Como você falou, tantos suplementos hoje no mercado, aqui nos Estados Unidos, é uma loja de suplemento, uma na frente da outra. Então, teoricamente, teríamos que ter o quê? Um campeão olímpico por quarteirão aqui nos Estados Unidos. E não é que não existe isso, né? Isso é um absurdo, é um pensamento muito raso. Então, muitos vão lá falar do nosso trabalho. Falar, eu nunca vi um campeão olímpico fazer isso daí. Campeão olímpico é 1,1% do planeta que é campeão olímpico e chega numa Olimpíada. E os caras estão ali para ganhar, eles não estão ali para a saúde, né? Então, essa mudança de raciocínio que tem que ter 99,999% dos atletas são amadores, não são profissionais. Então, e como a gente já falou, alguns atletas profissionais se encontram doentes após a aposentadoria. Então, qual o a preço grande disso, maior né? parte, entendeu, Medeiros? No Então. fisiculturismo, 90% é doente, né? Porque Imagina, no fisiculturista, então. então é Uhum, algo bem diferente, né? Porque assim, eu ainda tenho uma muita quebra de paradigmas, porque o preconceito, né? Eu vou falar aqui abertamente mesmo, é live, não tem uhum, essa frescura, em relação aos uhum, hormônios, né? Eu utilizava uhum, bastante recursos ergogênicos na Letícia Medeiros, porém uhum, agora eu reduzi basicamente tudo. Então eu só utilizo uma substância ainda, né? Eu sim, vou fazer 40 anos esse ano, então uso um pouco de testosterona ainda, e eu uhum, percebi a diferença de recuperação do treino, né? uhum. Mesmo sem Ah, utilizar essas quantidades que eu utilizava antes. Entendeu? Os meus exames eu postei até nos meus stories. Os exames estão zerados, sangue, coração, fiz check-up geral, fiz Legal. eletrocardiograma, entendeu? E para uhum, provar para as pessoas também que a estratégia que eu tô, ela é benéfica com saúde também, entendeu? Então eu sim, eliminei praticamente tudo que estava me fazendo inflamação, que posteriormente, uhum. mais para frente, eu poderia ficar doente, entendeu? Então eu Ia ganhei mais pagar o disso. preço. Sim. Você ia pagar o preço da saúde, né? É. E assim, né? Eu acho interessante porque a gente tem que ver qual que é o esporte, né? No seu caso, né? O uso desses recursos, muitas vezes, quer dizer, a maior parte usa. Quer dizer, eu nunca vi ninguém não usar nada, nenhum hormônio. Mas assim, se você conseguir usar o mínimo possível, né? E se você tá com o corpo desinflamado, é muito diferente, né? Então a Uhum, gente vê no caso do Alessandro, né? O Alessandro, hoje, a maior dificuldade que a gente tem com relação a baixar peso dele é ganho de massa magra. Então, ou seja, ele ganha massa magra com muita facilidade, sem puxar ferro, né? Então, ou seja, isso é uma coisa que é um benefício da dieta, né? Ou seja, de ter esse ganho de massa muscular por ter uma alimentação adequada. Aí, por exemplo, colocando para o teu caso, você vai ter esse plus, né, de estar consumindo mais proteína e gordura para ganhar massa muscular e com um ou outro, né, uso de hormônios ali, que é para o seu objetivo de competição e tudo mais, mas isso te traz uma vantagem também, né? Então a gente tem que entender quais são os aspectos do esporte. Né? No caso do Alessandro, não é interessante ele ganhar massa muscular, muito pelo contrário, a gente quer que ele perde, mas ele não consegue perder. Ele tem que ficar Né? mais leve, cada vez mais Quanto leve, para mais poder leve, sim, performar. melhor. Mas mesmo assim, a gente
vai fazer exame, a massa muscular dele tá lá nas alturas. Meu Deus, e agora? Como é que vai perder um músculo, né? Uma composição corporal tão importante? Então, assim, muitas vezes esse excesso de peso dele atrapalha também, né? A gente tem que. Não faz nada. E o esporte dele é catabólico, né? Teria, teoricamente, de perder músculo, né? Então, a gente vê pelas imagens, né, que a gente coloca o quanto ele está bem, né, com uma complexão muscular fantástica, utilizando a carne, né, a alimentação como o que ele precisa para ganhar aqueles músculos ali, né? Então, mas você tem que catabolizar e eu tenho que anabolizar, né? Mas você Anabolizar, vê exato. que no o meu ambiente eu percebi também que está muito mais anabólico. Por exemplo, eu estou percebendo que utilizando uma dosagem que não nenhum atleta do meu tamanho utiliza mais, né? E comendo carne, eu vejo que minha avaliação física já mudou, entendeu? O treino é que nem agora, eu tô em jejum ainda, nem tô com fome, já treinei perna pesado, fiz agachamento com 200 e poucos quilos, entendeu? Então é isso que ainda eu entendo que, claro, tem que melhorar bastante ainda, que eu percebo que na musculação eu acho que tem bastante coisa ainda para testar, entendeu? Mas é muito interessante saber, né, como dois profissionais como você, um atleta e um nutricionista, que sabe abertamente que há possibilidades da gente performar, porque tem as dúvidas, né, Sim, Letícia? Não adianta. tem. A possibilidade tem, só que tem que ter paciência, né? E vocês estavam falando da questão do atleta olímpico. A gente não vê o campeão olímpico, mas já existe estudos com atletas olímpicos para dieta cetogênica, por exemplo, Uhum, né? Então, principalmente uhum, nessa questão de composição corporal, né? Então, a questão isso que a gente está fazendo aqui, eu acho que é cutucando a ciência para mostrar que existem possibilidades. A gente só precisa agora dos estudos e a gente precisa de mais tempo, né, dessas adaptações. Então, a Letícia, que começou ali trabalhando com atletas há 11 anos atrás, e a Letícia de hoje é completamente diferente. Porque desse período de 11 anos, né, quando eu mudei a minha forma de atuação nutricional, muita coisa mudou, não só no quesito ciência com dieta cetogênica, dieta carnívora, mas também na minha atuação clínica. Porque o que o Medeiros era há 6 anos atrás, quando ele iniciou, e que ele é hoje, é completamente diferente. Então, é um estudo constante, porque ele se adaptou, levou ali tanto tempo para se adaptar, agora adaptado, quais essas mudanças que a gente viu, ele consegue fazer 515 quilômetros de jejum, talvez se lá no início ele tivesse feito, ele não conseguiria. Então, é um estudo constante. A ciência da nutrição e a ciência esportiva, ela precisa de ser sacudida ali, que é justamente para mostrar que existem novas possibilidades para que o atleta performe com saúde. Que é o mais importante é com saúde, né? Porque performar que nem, né, para ser ganhar a Olimpíadas, você pode fazer várias estratégias com recursos e tal para, Sim. né, mas para longevidade, né? Porque a gente tem que pensar que nem eu penso que ser atleta, né, se eu virar profissional será uma consequência, mas eu quero tentar uhum, sempre performar bem, entendeu? E com saúde, né? uhum, Que é o que mais todo uhum, mundo procura, porém as pessoas que eu falei, as pessoas não querem fazer adaptação, não querem esperar o processo, entendeu? Uhum. E tem outra coisa também da indústria, né, Letícia? Como o Medeiros ali, com certeza não tem muitos patrocínios de suplemento, porque não consome suplementos, né? É, sim. exato. A Isso gente. é difícil, né? No mundo de hoje, o mundo é inundado de fórmulas de suplementos. O atleta não acreditar que isso não faz. Até a Bruna escreveu aí um monte de suplementos que não tem nem boas absorções, né? O corpo ele não consegue reconhecer aquilo como nutriente, né? Sim. Mas fazem um marketing, uma campanha, é muito dinheiro que eles colocam, né? E faz acreditar que aquilo ali é a fórmula da. É o que volta a falar, né? Se carboidrato em gel, que todas essas porcarias aí funcionasse mesmo, todo mundo era campeão, né? Não tinha Com um campeão certeza. só. Exato. Enfim. Isso é interessante, né? Porque eu nunca vi nenhum campeão fazer, mas, poxa, quantas pessoas utilizam uma dieta rica em carboidrato, toma um monte de suplemento e também não é campeão, né? Então, ou seja, então tá É, meio o, estranho isso.
eles citam Essa muito sempre. também, não tem estudos, né? Só tem, eu falo, claro, só tem estudos com atletas que usam carboidrato, você vai querer o quê? Estudos que As diretrizes nutricional te estavam livre. muito desatualizada ainda, né? Com- Os estudos são Sim, de 10 anos atrás, se não me engano, né? Eu estava pesquisando, Sim, não há estudo nenhum quase com atletas de agora na dieta carnívora. Tem quase ninguém. Então agora os estudos estão fazendo sim, agora com medeiros agora, né? é. sim, Só que aí a sim. medicina, né, aceitar a medicina, né? Que é um grande, assim, quebra, né? Que seria aqui. Na, Tem que atravessar fronteiras, né? na, uma pergunta, Thiago, no fisiculturismo existe uma categoria eles chamam de atletas limpos, né? Como é que é isso Os mesmo? naturais, sim. Naturais, Aham. Natural, é. naturais. Só que assim, Mas eles usam também artifícios, não é? isso que eu tava falando, pessoal. Vai ter um campeonato aqui na minha cidade, no Paraná, que é Aham, só naturais. Eu pretendo competir nesse campeonato, né? Parar com sim. tudo uso e competir. Só que eu pensando bem, assim, sabe? Eu não vejo muito sentido, sabe? Porque tinha que fazer um antidoping bem antes, sabe? Para pegar aquele atleta e depois, em cada 3 meses, ver. Porque, assim, por exemplo, eu conheço muito bem. Se eu tomar um hormônio hoje, eu posso parar agora e perto do campeonato eu tô limpo. Eu posso tomar até perto do campeonato, porque esses vários Uhum, tipos de hormônios, ele tem a minha vida, entendeu? Então eu teria que Uhum. fazer um exame mais específico, né, para saber que há Mas, metábolos ali no sangue. Então, sim. assim, a federação teria um custo para isso. Então, eu acho que os campeonatos mas, naturais não faz sentido se não tiver um recurso para isso, né? então, mas existe, mas então, Existe, como existe. é que o atleta chega nesse, ele só alega que não usa e pronto, não tem exames? Tem alguns campeonatos, né, alguns países, assim, aqui no Brasil, não sei se eles fazem esse doping ali uma semana que é na pesagem, né, na inscrição. Ah, ok, Mas, que nem eu falei, entendi. não faz sentido, né, porque tem o tipo de drogas, de hormônio que sai Uhum. rápido do organismo, entendeu? Sim, Então, sim. assim, é um campeonato natural mais para mídia, né? Que, assim, Ah, pega o tá. pessoal mais novo ali, que nunca utilizou nada direito, mas esses campeonatos naturais, eu acredito que não tem ninguém 100% natural. Hoje em dia não tem como. Porque assim, Uhum, ó, eu sou mais velho na musculação, cara. E eu vejo Sim, a molecada com 18, 19 anos que posta no Instagram que tá o físico natural e sim. dá pra ver que não é natural. A É. densidade do músculo é diferente de quem toma é. anabolizante, Você entendeu? já Quem tem conhece sabe. um olhar Olha, clínico, né? clínico. Um olho clínico. Exatamente. Uhum. Não existe um Sim, desenvolvimento, né? Mesmo que o máximo possível geneticamente que você tenha, mas aquela maturidade do músculo leva tempo de treino, né? De sim, construção muscular, entendeu? Então sim. Há por isso que quantos anos você faz musculação e faz... a musculação eu faço desde os meus 19 anos, né? E fisiculturismo é a Hoje você está primeira com vez que eu tô com 40, 39 anos. 39, aham. E É, fisiculturismo eu já tô desde 2013. Meu primeiro campeonato foi em 2013. Nem tinha Instagram direito, nada assim, aham. nem nada de YouTube assim. Legal. A Letícia falou aí que 30 anos, né, cara? Eu lembro quando eu tinha 16 anos, eu ia para a sala de musculação, aquela sala, é, né, bem assim, raiz, Rústica, brother. rústica, né? Não, imagina isso na década de 80 ali, 80 e pouco, cara. Era a época ali de Arnold, né? Peso solto, não existia máquina. Era só homem na sala Academia. e na cadeira. Cara, assim, eu ficava assim, abismado com o tamanho dos caras, né? E acredito que naquele momento ali ninguém usava, não sei se usava, porque não era tão fácil como é hoje, né? E muita gente fala, pô, tua composição corporal, sua massa muscular é muito grande, mas não vê desde os 15, 16 anos levantando peso, Sim. né, cara? Como eu te falei, eu adoro, cara, eu adoro fazer musculação, mas eu não posso hoje. Eu sou apaixonado por musculação, cara. Mas se eu levantar, assim, um peso, assim, próximo de uma prova, cara, eu fico muito pesado, cara. Incrível, né? E A genética, tem boa é, genética, né? tem boa genética, mas é isso que você está falando. Hoje, os seus clientes, os nossos também, eles não querem trabalhar o tempo, né, cara? Eles querem chegar, pô, o cara entrei no primeiro dia de musculação, levantou peso, eu quero ficar forte. Não existe isso. Não existe isso para nutrição também, né? Tem que ser adaptado, tem que ter tempo, né? Mas é Não tem legal. como, né? Porque assim, é todo um bloco de construção, né, Medeiros? E as Uhum, pessoas elas querem resultado rápido, né? Então tudo é um processo, entendeu? Quem está começando agora, é até bom que já começa no certo, né? Já começa numa alimentação carnívora, já sim, começa numa alimentação mais natural, sim, né? A cara. gente não teve Uhum, essa oportunidade, né? né, Quando eu comecei sim, musculação, meu treinador falava, ó, se entope aí de macarrão com molho e vai treinar com seu é, macarrão e salsicha, entendeu? Porque eu era bem é por magro aí. quando comecei a treinar, entendeu? E Sim. hoje em dia é diferente, né? Eles estão com bastante informação, só que o problema, né,
é esse excesso de informação também, né? Uhum, Você sim, conduzir, você conduzir essa informação de forma certa é difícil, porque a internet está bombardeando de todos os lados, entendeu? Né? Então, sim. acredito que a gente precisa mostrar para o pessoal, que nem agora eu estou fazendo esse encontro com vocês, para mostrar para o pessoal do Instagram ali, do Mundo Maromba, que existe possibilidade para formar, entendeu? Né? Aham. Que vocês conseguem ter um músculo, conseguem construir a massa muscular. Não tem como, né? Meu Deus, está querendo perder massa, não consegue, né? É. É, Mas cara. o mais importante que eu acho que a gente deve ficar desse nosso bate-papo aqui é que ganhar músculo, ganhar uma prova, é tudo a consequência da saúde que você vai ter quando você começa a se alimentar com uma alimentação mais limpa, com uma alimentação onde você tem menos industrializado, mais quantidade de proteína e gordura. Então, isso é um objetivo? É, mas quando você muda a tua saúde, você muda tudo. E aí você Uhum. consegue ter uma construção muscular, que é uma construção muscular que vem da nossa ancestralidade, né? Que é conseguir correr melhor, ter uma performance melhor, coração bom, cabeça boa. Então, a saúde ela tem que ser o pilar dessa nosso bate-papo aqui, porque o resto é só a gente ir, né, moldando ali que a gente consegue chegar naquele objetivo que a É, gente deseja, né? até o nosso amigo aí escreveu, há 9 meses na carnívora, triatleta há 6 meses, acabou de fazer o Capixaba de Ferro, quinto lugar, ó. Comeu É. mocotó no café da manhã. Fantástico. Não, mas para vocês Legal. verem que incrível que tá a Fantástico. galera toda que, né, já treina, já tá Sim, todo mundo querendo performar melhor, porque tá vendo, né, esses benefícios da saúde. Porque sem Sim. saúde não tem como, né? Sem Não, saúde a não. gente não, não vai conseguir fantástico. performar, Sem entendeu? sal. É. E o mais importante é ter longevidade, né? Porque eu imagino vocês como atleta, vocês têm isso como uma paixão. Então, se vocês puderem levar isso até o fim da vida, né? Eu acho que é o pilar importante, né? Porque muitos começam, depois adoecem e tem que parar no meio do caminho, ou com uma lesão, ou com uma doença, né? Então, é pensar sempre assim, como melhorar a minha saúde para poder levar essa paixão até o resto da vida. E como a gente está falando aqui, mais de 90% do público que nos escuta são amadores. Então, atletas amadores, eu acho que tem que ter esse pensamento, né? O quanto pode levar isso para o resto da vida e, né, como diz aqui o nosso amigo, ganhando, né, ficando aí em colocações bacanas, né, e tendo saúde para poder fazer todas as outras provas. Maravilha aí. Só para terminar o nosso raciocínio aqui, para não tomar muito tempo do Medeiros, que tem compromisso, né? Que é Uhum. assim, que eu falo para as pessoas, né? Eu não sei se vocês concordam com isso, mas eu sou atleta, o Medeiros é atleta, né? A gente tem uma concepção de que um objetivo, e as pessoas, às vezes, elas colocam na cabeça, ah, mas eu não sou atleta igual você. Mas eu acredito que o caminho para o objetivo é o mesmo. Só muda que eu Sim, tenho que pegar um troféu, correr para um troféu, ou Uhum. Medeiros para uma medalha. Uhum. Mas aquele caminho de dedicação, de disciplina, de comprometimento com o treino e com a alimentação é a mesma, é a pessoal. mesma Não coisa. precisa ser atleta, né? Sim, Sim, é a mesma coisa. O caminho é igual, porque a gente quer concordo. chegar, a gente quer morrer o mais velho possível, mas para morrer o mais velho possível, a gente tem que estar saudável, porque não adianta ficar velho e aí tendo que estar em cadeira de roda, vários aparelhos para poder sustentar a vida. Então a gente tem que morrer o mais velho possível e o mais saudável também, para poder, né, aproveitar o máximo possível dessa vida. Maravilha. Obrigado, Letícia. Medeiros, deixa a mensagem pro pessoal aí. Fala do seu livro também, né? Que você lançou ali. Que aí o pessoal Ah, já legal. inscreveu no seu link, tá bom? Pô, Thiago, eu agradecer aí pela oportunidade. A gente tentou marcar aí, não deu Várias certo. vezes, E né? agora, Agora deu mas certo. agora, E deu agora certo deu até certo. melhor, tá vendo como que é Sim, incrível, né? Às vezes a gente combina isso. tanto, não Tem dá certo, aí já uma vem o nutricionista junto, né? convidado especial aí, né? Aham. Não, bacana demais. Continua assim, cara. Todo mundo aí que ouve o seu trabalho, vê o seu trabalho aí, continue dessa forma que esse é o caminho, né? Esse é o caminho. Num mundo tão doente, existem atletas que fazem o outro lado que estimula muita gente, motiva muita gente, né, cara? Isso é legal demais, né? Parabéns. E o livro está aqui para entender um pouco melhor, ó, o poder da carne. Aqui conta toda a nossa trajetória, fala sobre as questões da dieta carnívora no esporte e para remissão de doenças. Um trabalho muito bacana da Letícia junto comigo. E até a próxima, meu amigo. Boa sorte aí
eu falei contigo, vou me aposentar aqui no Endurance e eu vou para levantar Vamos, peso. vamos. Eu falei para você que ó, dá para você competir na categoria Master e você Sim, imagina, então. se você parando de performar ali no atletismo e ir para musculação e dar mais uma reviravolta, Pô, imagina. Você Não top. dá ideia, não dá Não dá. ideia. Ele vai querer, ó. Já é a Que daí segunda vai me vez que já está ligar, mencionando isso, né? ele vai me ligar e falar assim, mudei. Não Letícia, duvido, deixa uma não. mensagem pro pessoal também do seu trabalho ali também. Bom, né, como eu disse muito aqui, a gente sempre pensar na nossa saúde como pilar e os objetivos, né, de esporte, né, que a gente tem que ter objetivos na vida, né, então eles acabam vindo com muita facilidade se a saúde está ok, né. E para quem quer conhecer toda essa história, essa trajetória, adquirir o livro, né, que está muito rico, ele vem desde a história do Medeiros, da infância dele, né? Depois a gente entra para uma parte mais técnica e finaliza aí com todos os campeonatos que a gente fez em dieta carnívora, que é para contar toda essa trajetória. Então, não é uma trajetória que começou ontem, é uma trajetória de vida mesmo, que já tem um bom tempo e como a carnívora fez aí, né, o Medeiros despontar aí no atletismo, né, no endurance. Então, adquirir o livro para as pessoas entender mais o que é a dieta carnívora e perder esse medo de comer só carne. Maravilha, muito obrigado por ter aparecido aqui no meu Instagram. Eu que E agradeço. vai ter mais oportunidades para a gente conversar. Tem Sim, muita Thiago. coisa para perguntar, vai ficar até amanhã. É, Isso aí. Beleza? Um sem abraço dúvida. para vocês aí. Abraço, Tchau, Thiago. um Um abraço. Tchau. abraço.